Como vocês percebem, neste momento, neste clima de despedida de Jesus, que já está aproximando-se o tempo dele voltar para a casa do Pai, agora Jesus começa a falar para os apóstolos a respeito de mais uma pessoa que é Deus. Porque eles só compreendiam o Pai, que era Javé, estão passando agora por um entendimento aí de que Jesus é Deus. Eles só vão ter a clareza mesmo quando Jesus ressuscitar. E agora Jesus está falando de mais uma pessoa que é o Espírito Santo. Ontem nós vimos Jesus dizendo que o Espírito Santo, ele viria para dar o testemunho. Eu expliquei um pouco para vocês o que significava essa questão do testemunho, que não é simplesmente levantar o braço e dizer eu aceitei Jesus como meu Senhor, mas que consiste também no martírio, né? Testemunhar Jesus no mundo, aonde as pessoas não querem saber de Deus, pode causar uma revolta nesse mundo, ou seja, nessas pessoas, ao ponto de matarem aqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo. E nós vimos que isso aconteceu com os apóstolos. Como eu dizia ontem, com exceção de João, que foi preso, Judas, que se suicidou, os outros todos foram martirizados. Então, o testemunho significa dar a vida pela causa de nosso Senhor. Aí hoje agora Jesus apresenta o Espírito Santo dizendo assim, que ele é o defensor. Olha, o Espírito Santo nos levará a dar o testemunho, e ao mesmo tempo esse Espírito Santo vai nos levar, ele vai ser o nosso defensor. João apresenta-o como paráclito, né? Defensor, que quer dizer o advogado. Então, o Espírito Santo, ele vai advogar diante de nós. E diante desse mundo. Por quê? O mundo não compreendeu toda a obra de salvação que o Pai fez através de Jesus Cristo, pela própria ação do Espírito, porque as três pessoas não fazem a coisa assim de forma individual, né? O que um faz, todos fazem, porque é Deus fazendo. E o mundo se fechou. Então eles não compreenderam que Jesus é Deus. Eles não compreenderam que Jesus veio e através da sua morte ele destruiu o pecado e o próprio diabo. E o mundo não compreendeu que o Pai enviou Jesus. Por isso que Jesus está falando aqui, né? Que essas são as três coisas que o Espírito irá fazer, né? Ele demonstrará ao mundo, porque ele é o nosso defensor. E ele vai fazer com que o mundo entenda o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. É mais ou menos tudo isso que eu acabei de falar. Mas como é que na prática isso se dá? Lá no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, quando Jesus ele envia os discípulos, os 72 discípulos, ele diz o seguinte: vocês serão levados aos tribunais. Então, por que eles serão levados aos tribunais? Porque eles estão incomodando a religião judaica. Lá vocês serão julgados. Aí Jesus diz assim, olha, mas fiquem tranquilos, porque o Espírito virá sobre vocês, e vocês irão falar de modo que eles irão até se calar. Porque por si próprio, os discípulos,
eles não terão como, ou não teriam como se justificar diante de um tribunal. Aí ele está dizendo, o Espírito, aquele que é o advogado, falará por vocês, e eles se calarão. Porque vocês falarão de forma que vocês vão convencê-los. Aí vocês veem na primeira leitura, né? Essa situação de Silas e Paulo, que estão presos, e aquele soldado que está ali diante das correntes que caem. Aí aquele soldado já quer se matar, aí Paulo já começa a falar com ele. Aí Paulo começa a falar de Jesus. Aí ele faz a pergunta, né? Olha só o convencimento. O que é que eu devo fazer? Convenceu. A mesma coisa no primeiro discurso que Paulo, ou que Pedro fez, que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, de 14 a 41. Ele recebe, o Espírito vem ali sobre os apóstolos, e Pedro faz a primeira pregação. Nessa primeira pregação, ele começa a falar toda a história da salvação até chegar em Jesus Cristo. E ali Pedro diz, olha, ele foi condenado porque vocês não entenderam. Aí eles são convencidos. Aí eles perguntam, o que é que eu devo fazer? O que nós devemos fazer? Aí Pedro diz, olha, se afaste dessa geração que não quer saber de Deus, ele fala. Arrependei-vos dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Aí eles se arrependem, são batizados. Está vendo? O convencimento é aqui que consiste, e é aqui que nós, como cristãos, nós precisamos pedir a Deus a graça, que esse Espírito Santo, ele nos dê palavras assertivas, que quando nós falemos diante de uma sociedade que não quer saber de Deus, eles sejam convencidos. Mas quero dizer também que esse convencimento, a forma de convencer a pessoa não vai consistir somente em você chegar e dizer assim, vem Espírito Santo, o Espírito Santo vem e você fala e as pessoas se convencem. Nós também precisamos absorver. Nós precisamos compreender os mistérios da igreja, os mistérios de Deus. É por isso que eu sempre falo para vocês, leiam, estude as Sagradas Escrituras, leiam o catecismo da igreja, leiam tudo aquilo que a igreja nos ensinou no decorrer dos séculos. Nós precisamos entender os dogmas da igreja. Então tudo isso vai fazendo com que nós sejamos abastecidos por aquilo que o Espírito fez na igreja. E Ele vai fazer com que nós guardemos tudo isso dentro de nós. No momento certo, em que nós formos falar, o Espírito de Deus, ele vai fazer com que nós lembremos de todas essas coisas e nós falemos de forma assertiva. De uma forma mais prática. É por isso que na igreja sempre se destacaram pessoas que através da pregação, e agora eu estou falando a pregação em si mesmo, quando elas falam, as pessoas dizem assim, entendi. Aí aqueles que não conheciam a Deus e não queriam conhecê-lo, na hora que a pessoa fala, ela se convence.
Aí às vezes ela vinha até atrás daquele sacerdote ou daquele pregador, ou daquele homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito. E eles vêm e fazem essa pergunta: o que é que eu devo fazer agora? Eu andava no caminho errado, eu não entendia. Eu falava tanto mal de Deus. Eu falei tanto mal da igreja. Mas naquele dia que você falou, eu me convenci. Eu vi que eu precisava mudar de vida. O que é que eu devo fazer da minha vida agora? É isso que Jesus está falando do Espírito que irá convencer. Vocês estão entendendo? Por isso que nós, que somos da igreja, nós não podemos ficar, me desculpe eu falar assim, né? Apenas com aquelas nossas rezazinhas. Aquelas rezazinhas nossas. Aquelas devoçõezinhas nossas. E a gente vai caminhando assim. Aí quando chega numa situação que alguém vem e quer pedir um auxílio, nós não sabemos o que dizer. Geralmente o que é que nós fazemos? Procura tal pessoa, manda para lá. Vai que aquela pessoa lá, ela sabe. Ou senão, muitas vezes, quando fala tanta besteira que deixa o outro mais confuso ainda. Eu não estou dizendo aqui para vocês que é para vocês galgarem, né, as faculdades de teologia, num conhecimento assim, para vocês chegarem e dizer assim: nossa, estou barbarizando, agora eu sei de tudo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos passar por essa fase daquilo, porque nós dizemos que nós somos convertidos, né? E às vezes nós nos contentamos apenas com aquela nossa conversãozinha. E nós não nos aprofundamos nas coisas de Deus. Como eu falei antes, nos mistérios que Deus nos deu passando pela igreja. Aí nós não lemos o catecismo, que eu falei antes, não lemos a Sagrada Escritura, nós não lemos o que os santos falaram. Tem aqueles também que ficaram só com a Sagrada Escritura, lê de vez em quando a Bíblia, né, apenas para o seu contentamento próprio, que fica ali abrindo a Bíblia, né? O que é que Deus tem hoje para mim? Aí abre, Deus, que bom, que bom. Fica só nisso. Mas não lê os livros sagrados. Se pedir para essa pessoa, me conte a história de Jesus, ela não sabe contar porque ela não leu. Ela não sabe quem foi Jeremias, não sabe quem foi Judite. Mas não é apenas para um conhecimento, para mostrar que é bom, é para um conhecimento próprio seu. Então você lê, porque você quer conhecer Deus. E por você querer conhecer Deus, aí você vai e procura. Imagina, tantas pessoas que de forma muito simples, elas foram conduzidas assim. Vou dar um exemplo para terminar, porque o tempo já está passando. Ontem eu estava atendendo uma pessoa, e eu pedi para ela assim: me conta, como é que você vivia o seu relacionamento com seus pais, porque eu queria direcionar ela. Ela foi contando, só que depois ela foi entrando numas questões que eu disse assim: nossa, como Deus agiu na vida dessa menina.
Aí ela falou assim, que ela começou a rezar. Depois que ela foi rezando, ela sentiu vontade de ler as Sagradas Escrituras. Depois ela foi lendo, né, a Bíblia. Depois ela sentiu vontade de ler o Catecismo da Igreja. Ela começou a ler o Catecismo da Igreja. Depois ela foi lendo a vida dos santos. Estou entendendo como essa menina ela foi conduzida por Deus. Ela não parou apenas numa devoção. Ela foi conduzida. E ali eu pude perceber o quanto que essa menina é sábia. O quanto que ela tem respostas para dar e vender a qualquer pessoa que for em busca dela. Ela convence, por quê? Ela começou rezando, depois ela foi conduzida a ler a Sagrada Escritura, depois ela foi para o catecismo. Interessante que ela dizia assim, né? Que ela lia o catecismo, ali escrevendo sempre do lado, né? Para não esquecer as coisas. Depois ela se voltou para ler a vida dos santos. E hoje ela tem um cabedal de sabedoria que ela não se afasta da igreja de maneira nenhuma. Ela ajuda os outros a se encontrarem com Jesus Cristo e ninguém consegue convencê-la ao ponto de confundi-la com a doutrina da igreja. Ela jamais abandonará a igreja porque ela conhece. Vocês estão entendendo o que é que o Espírito Santo, o defensor, ele deve fazer conosco? Eu termino perguntando para você. Você tem feito isso? Você tem gasto o tempo que Deus te dá para você ler as Sagradas Escrituras, depois ler o Catecismo, a vida dos santos, as coisas que Deus foi falando através da igreja? Ou você tem usado esse tempo para outras coisas? Para pornografia, para falar mal dos outros, para perder tempo. Agora dá para entender, né, porque que São Paulo disse assim: eu tenho em conta de esterco e de porcaria tudo aquilo que ele aprendeu, porque agora a única coisa que ele quer é ter o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa que conversava comigo, ela está tão convencida da eternidade, que a única coisa que ela quer é o céu. Aí eu disse: você é das minhas. Que bom. Então você entende quando eu falo? Ela diz: eu entendo. Porque tudo isso deve levar a esse convencimento, e através desse convencimento nós vamos chegar à conclusão que realmente as coisas desse mundo tudo passa e que existe um lugar melhor, que é a contemplação de Deus face a face. E essa pessoa dizia isso para mim: padre, eu quero um dia contemplar a face de Deus. O Espírito a convenceu. Tá ok. Mais uma vez, eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas foi isso que eu quis dizer. Mas eu estou tão convencido daquilo que eu falei, que eu preciso me aprimorar mais ainda.
Eu não posso ficar somente na minha rezazinha e olhe lá. Eu preciso cada vez mais ver o que o Santo Padre fala. Essa última encíclica do Papa Francisco que fala aí sobre a santidade, você já leu? Eu ainda não. Mas eu vou ler. É a minha meta próxima. Porque eu preciso entender o que é que Deus está falando. Aí eu preciso voltar à leitura do catecismo. Aí eu preciso voltar à leitura das Sagradas Escrituras. Eu preciso ler de novo outras vidas de santo. Eu preciso ler os documentos da igreja. Aí o Espírito Santo, ele vai me levando a um convencimento. E isso me leva à contemplação. Isso me leva a querer ser mais de Deus. Isso me leva a querer ser santo. Isso me leva a desejar o céu. Isso me leva a desejar Deus. A ficar com Ele. Se você ainda não chegou a esse ponto, está na hora de chegar. Senão você vai ficar na sua rezazinha. E que não vai te levar a lugar nenhum, essa rezazinha sua. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.